Olá, muito boa noite. Você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal aqui, Leandro Amaral, você internauta, você que abre espaço na sua casa, no seu trabalho, para debater, para discutir, para falar de política, um tema tão importante, e a gente vem defendendo, vem pregando isso aqui nas redes sociais. Fala do dia a dia da novela, fala do dia a dia do futebol, fala do dia a dia de tantas coisas, e por que não falar do dia a dia da política, em especial quando estamos às vésperas das eleições municipais e as pautas são exatamente aquilo que está no dia a dia das pessoas. É calçada, é mobilidade urbana, é unidade básica de saúde, é escola, enfim, são os temas que estão no dia a dia dos nossos familiares, dos nossos amigos. Por isso é tão importante discutir a política, em especial neste período até o dia 2 de outubro, quando acontece o primeiro turno. E hoje um boletim político mais do que especial. Recebemos aqui a visita, a presença, a agenda do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, o prefeito, aliás, que acaba de chegar de uma agenda importante também que nós vamos falar aqui. Teve o lançamento do plano de governo do candidato Tarcísio Séculi aqui em São Bernardo do Campo, e este será um dos temas que nós vamos abordar aqui ao longo dos próximos momentos, aqui na presença do prefeito de São Bernardo, a quem eu agradeço desde já. Prefeito, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, internautas, um prazer enorme estar aqui contigo. Estava devendo essa visita faz tempo. Um prazer. Faz tempo, mas estou à tua disposição do internautas, enfim. E nada mais oportuno, prefeito, do que uma data. Aliás, a gente não combinou, viu, prefeito? Eu parece que vamos cantar, mas não combinamos a cor da camisa, não, viu? Mas, prefeito, em especial... Coincidências acontecem. Tá certo. E nem eu, nem o prefeito de azul marinho aqui. Estamos quase lá, quase nessa tonalidade. Mas, prefeito, importante, porque neste 31 de agosto, o Senado Federal em Brasília consumou a votação que era tão esperada e confirmado aquele resultado que todo mundo também previa, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor viu esta votação em Brasília e, principalmente para quem está em casa, o que o país pode esperar a partir de agora com o governo Temer oficializado? Do ponto de vista do resultado, me parece que não tem novidade, Leandro, porque isso estava previsto. Agora, imagino que o internauta vai refletir com a gente e nós podemos, aqui eu quero afirmar a minha tristeza em relação e as minhas preocupações em relação ao resultado, na medida em que a nossa Constituição ela é muito clara. Impeachment é possível, está previsto na Constituição, desde que tenha crime. E sinceramente, a desculpa para impeachment a presidenta, como dizia minha mãe, não cola motivo. É um absurdo, portanto, é um estupro à democracia, ao processo democrático. Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque a partir de uma eventual maioria, eventual, está muito claro, na própria semana da votação, o senador vai e faz um discurso que é a favor da Dilma, depois vai para o Palácio para dizer, olha, se vocês não liberar tal coisa, não sei exatamente qual é a coisa, mas ameaçando votar para lá ou para cá. Fazer barganha. Barganha. A construção de maioria desse jeito, independente de qual seja a maioria, é inaceitável do ponto de vista de um processo democrático responsável. Enquanto nós temos trabalhadores perdendo emprego, tá certo? As empresas estão demitindo, a economia está com problema, há um problema econômico global que repercutiu no Brasil, há erros sim da presidenta Dilma, em especial no primeiro mandato. Agora, nada justifica cassar o mandato por avaliação de governo. Não está escrito na Constituição que as regras do parlamentarismo podem ser aplicadas no presidencialismo como está sendo aplicado, por eventual problema de análise de avaliação de governo. Para isso existe as urnas. A cada 4 anos tem um processo eleitoral estabelecido pela Constituição, um processo democrático, que o eleitorado tem direito de ir às urnas para manter ou para trocar um projeto político. E esse era o caso para 2018, não era para agora. Um cidadão que foi candidato a vice-presidente, que não teve um voto sequer, de repente agora parece que foi eleito pelo povo brasileiro. Na verdade, o que foi cassado, em especial no dia de hoje, foi
o voto de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas e do ponto de vista da democracia, prefeito? Porque a própria eleição de 2014 ela foi muito acirrada nesse aspecto, dividiu o Brasil, e agora essa questão do impeachment novamente divide o Brasil. Do ponto de vista da sequência da nossa democracia. Se 2014 acirrado e Soares ganhasse, era presidente por 4 anos. Sim. Tinha que ser por 4 anos. Não podia ter impeachment se de uma hora para outra a avaliação do governo dele não tivesse aprovação da população. Na verdade, aqui houve uma hipocrisia geral e restrita, em especial por parte da grande mídia, pressionou e criou as condições, amarrou o Supremo Tribunal Federal, porque na minha avaliação o Supremo se acovardou no processo, porque se não tem crime tinha que ter parado o impeachment, enfim. Mas isso está dado. Eu acho que agora, o que eu espero sinceramente é que a gente vire essa página e as coisas entrem nos eixos. O que eu temo é que as coisas possam não entrar nos eixos. Entrar nos eixos do ponto de vista do judiciário, os órgãos de controle. Há muitos problemas no Brasil inteiro com o comportamento dos órgãos de controle, com o comportamento do judiciário, cometendo absurdos, e que eu espero que as coisas entrem nos eixos e as coisas facilitem a partir daí. E, prefeito, ainda mais um detalhe nesse aspecto, repercutiu muito, em especial hoje à tarde, logo depois dessa decisão, não foi nem a votação em si do impeachment, como o senhor mesmo falou, e a gente também, não foi surpreendente. Agora a questão da inabilitação. Tinha muita gente que gostaria também que a presidente Dilma ficasse com 8 anos de inelegibilidade, não pudesse exercer cargo público. Foi uma decisão acertada na sua avaliação? Aí teria sido estupro em dose dupla. Eu creio que foi a busca de amenizar. Já que nós estamos estuprando, que tal fazer um carinho? Estupra, né? Mas não mata. Foi mais ou menos a tese do Maluf lá. Né? Então, acho que foi a média. Né? Teve senador que votou para lá e para cá. Né? Então, fez uma média com o Temer e uma média com a Dilma. Né? É uma hipocrisia geral e restrita que se cometeu ali no Senado. Agora, acho que concede à presidenta Dilma a possibilidade, em 2018, ela ser candidata a alguma coisa, vamos guardar para ver, enfim. Prefeito, e passados aí praticamente os 8 anos... Ana Amélia que se cuide. Os 8 anos, os 2 mandatos à frente da Prefeitura de São Bernardo, maior cidade do ABC, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil, a avaliação que o senhor faz é aquela extremamente que o senhor gostaria, o legado que o senhor vai deixar ao seu sucessor, é o legado que o senhor imaginou deixar quando começou o governo no dia 1º de janeiro de 2009? Veja, Leandro, sempre a gente quer fazer mais. Né? Na nossa casa, quando a gente pensa uma reforma, quando a gente pensa a construção de uma nova residência, eventualmente, tal, sempre você quer mais e sempre queremos mais. Agora, tem uma coisa que eu tenho assim, uma tranquilidade imensa. Fiz absolutamente tudo que estava ao nosso alcance nesses 8 anos e da equipe que montei. E a grande satisfação de observar o reconhecimento da população, seja no Pós-Balsa, no bairro Santa Cruz, no Tateto, seja no Alvarenga, nos vários bairros do Alvarenga, no Parque São Bernardo, seja no Taboão, no Ruge Ramos, na Paulicéia, no centro da cidade, na Vila São Pedro, no Capelinha, no Cocaia, onde quer que eu vá, eu ouço de muita gente: prefeito, você é o melhor prefeito que São Bernardo já teve. Uns falam, o melhor prefeito dos últimos tempos. Outro, sim, tem 2 prefeitos na história da cidade, Lauro Gomes e você. A diferença é que você fez mais que o Lauro Gomes. Então, eu tenho os mais variados testemunhos da população em relação a isso. Então, isso me dá uma tranquilidade imensa. Fiz tudo? Gostaria? Claro que não. Gostaria de fazer muito mais, mas a tranquilidade de fazer tudo que podemos fazer. Tem um assunto, Leandro, que em 2008 eu ouvia da população como grande problema da cidade, que era o problema da saúde. Implantamos um governo, você sabe, você acompanhou a minha campanha em 2008 e sabe que eu não fiz uma única promessa em nenhum bairro da cidade. As pessoas me dizem: o senhor promete fazer isso? Eu digo: não, eu não vou prometer absolutamente nada. Eu vou assumir compromisso a partir do programa de governo. E o programa de governo, o principal compromisso é fazer um governo transparente, democrático e eminentemente participativo. Vamos fazer um planejamento participativo, orçamento participativo,
você se organiza e vai lá e as demandas de investimento aqui para a região, vocês vão poder decidir comigo. Foi o maior acerto. Foi o maior acerto. E hoje a gente olha, então aí nós tivemos 2009 planejamento, 2010, 11, as grandes demandas, a maioria das demandas das 20 regiões que nós montamos no orçamento participativo era saúde. Isso foi evoluindo, o último ciclo participativo nós não tivemos uma única demanda de investimento da saúde, dado a restauração que nós fizemos. Então, se voltarmos 8 anos atrás, nós não tínhamos UPA, os OBS eram verdadeiros lixos. Eu me lembro em fevereiro de 2009, eu e o então secretário Arthur Chioro, nós fomos fazer uma vistoria na UBS da Vila São Pedro. E a UBS da Vila São Pedro, a gestão anterior tinha começado a fazer um puxadinho atrás. Nós fomos na farmácia, a farmácia correndo o risco dos medicamentos serem contaminados, com pombo fazendo cocô dentro da farmácia, rato passando, infiltração na laje, enfim. Nós interditamos a farmácia e eu mandei parar a obra que estava acontecendo no puxadinho. Vamos fazer um projeto decente aqui. E padronizamos as UBS na cidade inteira, além de ampliar a quantidade, restauramos todas as existentes, introduzimos as UPAs, criamos a rede de saúde mental, criamos o programa de internação domiciliar, nós temos hoje a ordem de 400 pessoas internadas em casa, um sucesso de satisfação na humanização a esses pacientes. Construímos um hospital de clínicas, que aliás, os meus opositores falam muita bobagem em relação a isso, mas vai perguntar para as famílias que tiveram vidas salvas. Lá hoje mesmo o senhor me relatava que a esposa dele, ela veio a falecer, mas ele agradecendo o tratamento que ela teve lá no hospital de clínicas, a humanização, o respeito à família, enfim, um negócio impressionante. O hospital de clínicas é um sucesso absoluto, né? Atenção, padrão, humanização, enfim. Então nós fizemos na saúde, que era o grande problema, que aliás, Leandro, muitos gestores no Brasil inteiro diziam o seguinte: não cometa bobagem de investir em saúde. Faça isso porque é um buraco sem fundo. Um investimento que ninguém vê. Não tem solução. Você vai gastar um grande parte do orçamento e não vai ter reconhecimento. E graças a Deus tem um grande reconhecimento da população no investimento da saúde da cidade, até porque muitos relatos é assim: prefeito, eu fui no pronto-socorro do hospital tal, não vou falar nenhum aqui para não sentir que eu estou criticando o hospital. Hospital tal, cansei de ficar lá, fui na UPA, fui melhor atendido mais rapidamente. Prefeito, eu não vou mais lá no meu convênio, agora estou indo na saúde pública porque está melhor que o meu convênio. Esse é o relato da população, né? Então, é motivo de muita satisfação. Mas se você olhar que em 2009, quando eu assumi, nós tínhamos literalmente gente morrendo nas áreas de risco. Você pôde acompanhar, viu os alojamentos, famílias morando em alojamento, família que era para ser provisória, estava há 16 anos morando em alojamento, gente morrendo. Agora quem passa ali na Anchieta e olha do outro lado da Volkswagen, vê a transformação de território que nós estamos fazendo ali, exatamente ali, em 2005, morreram 8 pessoas. 8 pessoas morreram em janeiro de 2005, num dia de chuva torrencial. Então esse é o problema. Na hora que você olha as obras estruturantes, né, das enchentes da cidade, que nós estamos eliminando região por região da bacia do Ruge Ramos, ali no Vivaldi, Orlandina, Vila Helena, ali, que desde quando construiu a primeira casa lá dava enchente, hoje não tem mais, há 2 anos que não tem enchente ali, pelas obras do drenário que nós fizemos, obras que o Tarcísio comandou, assim como no Jordanópolis, a Rua Araraquara, as ruas ali próximas à Rua de Araraquara, que dava enchente, hoje não dá mais, já com o resultado da obra em execução, que ele ainda não está finalizada. No Demarque também não tem mais enchente, ali nós já finalizamos a obra ali no Demarque. E a do centro, que os opositores falam que está parada, e é uma fé, porque a obra está acontecendo a 25 metros lá embaixo, né, na Jurubatuba,
de forma que... Inclusive, boa parte da população nesse aspecto tem um testemunho também, pôde acompanhar visitas ali acompanhadas, debaixo literalmente do asfalto, do concreto, quem passa ali Faria Lima, Jurubatuba, realmente é uma obra que impacta, prefeito. Tem até uma foto aqui nessa revista aqui, Isso mostra justamente túnel. isso. Se o Rai tivesse trazido o tablet dele, eu ia mostrar a foto mais atual, com a visita do Dom Pedro, que visitou lá junto comigo. Eu acho que ele também duvidava quem estava fazendo isso. Ele foi igual o São Tomé, teve que ver para crer. Mas o Dom Pedro está indo bem, porque ele vai visitar, vai ver e tal, né? Tá chacoalhando bem aí a diocese. Enfim, mas essa obra, Leandro, pensa, uma obra 355 milhões, essa obra do drenário do centro, só do centro. Nós vamos terminar até o final do ano todo o sistema dessa obra. Portanto, o ano que vem, estou aqui dando a minha palavra, a minha garantia, não terá mais enchente no centro de São Bernardo do Campo. Não vai ter mais aquela fotografia em janeiro, quando não dá vai chuva, ter o passo mais a fotografia, alagado. aquela fotografia de janeiro está eliminada da nossa história. Portanto, o Tarcísio eleito, porque será eleito, Deus é Pai, eu confio plenamente em Deus e no nosso trabalho. E o Tarcísio eleito, ele tem condições de fazer um dos meus sonhos que eu não consegui realizar. Qual foi, prefeito? O de modernizar a Marechal Deodoro, a Jurubatuba, Faria Lima. Quando o senhor diz modernizar, o senhor diz quais pontos? Alargar calçadas, tirar aqueles fios que poluem para Fio subterrâneo. Botar subterrâneo. O presidente Lula me perguntava por que eu não fazia isso. O Marinho faz isso no centro. Eu falei, presidente, eu não tenho condições de fazer enquanto eu não eliminar enchente. Só posso botar os fios subterrâneos, tirar aqueles postes horrorosos, aquela imagem feia, depois que eu acabar com a enchente. Então, estou acabando com a enchente. Agora, se os meus antecessores tivessem feito metade do que eu estou fazendo em 8 anos, nós poderíamos ter dado esse passo já na nossa cidade. Infelizmente, eu não sei, Leandro, o que eles faziam com o orçamento da nossa cidade, porque eu estou trabalhando exatamente com o mesmo orçamento. Com o mesmo orçamento. Aí vão dizer, não, mas o Lula e a Dilma te ajudou. Ajudou, mas tem minha contrapartida. Essa obra do centro é 300, só a obra do centro. 355 milhões. Quanto tem do governo federal? 204 milhões. O resto é do município. Sabe por que o resto é do município? Municipal. Porque o doutor Geraldo Alckmin Júnior, é Júnior? Tem Júnior nele? Não, ele não tem, mas não tem? Geraldo Alckmin não tem o Júnior. Tem o Júnior? Eu acho que tem Júnior. Tem o Júnior? Bom, o governador, se tem o Júnior... nosso governador, nosso querido governador, que eu respeito, ele se comprometeu comigo 50 milhões para essa obra do centro. 50 milhões. 25 milhões no ano passado, 25 milhões esse ano. Inventaram uma desculpa esfarrapada, não assinaram o convênio e não liberaram nenhum centavo. Por essa razão, sabe o que eu não vou terminar dessa obra? E tem imprensa marrom da região falando. Aí ele próprio admite que não vai terminar a obra, que não vai acabar com a obra de combate à enchente. A obra de combate à enchente eu vou acabar esse ano. A única coisa que eu não vou conseguir fazer é fazer o tamponamento, tampar o piscinão. O piscinão vai ficar aberto, mas não terá enchente em janeiro. Portanto, o Tarcísio vai ter que arrumar uns 50 milhões no próximo mandato para tapar o piscinão. Isso eu não vou conseguir, porque o governador tratou comigo e não cumpriu. Prefeito, além dessa questão do governador, muitos prefeitos, muitos gestores, e essa foi a grande grita, a grande reclamação, em especial nos últimos 2 anos, em relação à falta de recursos, verbas que estavam prometidas do governo do estado, do governo federal, e não vieram por conta da crise econômica. Além desse assunto específico que o senhor citou, tiveram outras frentes de trabalho que foram prejudicadas pelo não envio ou não repasse dessas verbas? Veja, teve alongamento de prazo. Essa obra mesmo do centro, apesar do contrato estar previsto para dezembro de 2016, eu tinha feito todo um cronograma para estar terminando ela agora em agosto. Final de agosto, mais tardar setembro, e antecipar esse calendário. O fato do ritmo da liberação de recursos levou para conseguirmos terminar dentro do contrato previsto para dezembro. Então, evidentemente que era melhor, até do ponto de vista político, eleitoral, se eu estivesse terminando agora, estivesse inaugurando essa obra. Agora, não atrapalhou, ela vai... Os corredores,
era para estar mais acelerado as obras. Então ele atrasou a execução dela. Mas nada que fosse o caos que muita gente fala. Depende da criatividade, da capacidade das equipes de conduzir esse processo. Então esse é o que eu chamo a atenção. Para fazer a gestão de uma cidade tem que ter preparo, tem que estar preparado, tem que estar testado. Não é fazer experimento. Não pode ter experimento. Você tem que ter traquejo, você tem que ter capacidade de montar equipe, montar uma boa equipe, fazer uma boa gestão, cuidar de cada centavo. Fazer um planejamento, cobrá-lo. Planejamento, olhar além de 4 anos. É um erro grave do gestor quando pensa em 4 anos só. Você precisa planejar para 30 anos a cidade, para 20 anos a cidade. E o teu programa de governo tem que sinalizar para isso. Até porque você não pensa uma grande intervenção hoje e você consegue executar imediatamente. Primeiro você tem que ter a ideia, transformar em projeto, o projeto liberar recurso, licenciar. Às vezes você tem licenciamento quando você depende de órgãos, de outros órgãos além da cidade, você pena muito, muitas vezes tem boicote dos órgãos, muitas vezes quando o Tribunal de Contas se mete, então ele lascou tudo. Se tem o Ministério Público e o Judiciário, então aí que lascou a vida mesmo. Uma obra que você pensa em fazer em 2 anos, você leva 4, leva 6. Porque pelas interferências de outros. Então você tem que planejar além. Na eleição passada, meu adversário reclamava que meu programa de governo era para 20 anos. Eu falei, mas é verdade, é isso mesmo. Era para 20 anos. E nós executamos grande parte, nós conseguimos antecipar, fazer mais do que a cidade esperava. Tanto é o reconhecimento da cidade. Melhoraria. Eu fiz mais do que a cidade esperava que eu fizesse. Melhoraria, prefeito, especialmente para quem trabalha na iniciativa privada. Muito se fala, olha, o gestor público ele não consegue no poder público implementar a mesma velocidade, o mesmo ritmo. Além desses fatores que o senhor citou, por exemplo, deveria ter uma mudança na lei das licitações, na 8666? Com certeza. A 866 engessa totalmente. Na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo, né? O Estado brasileiro, o país, estava parado andando de lado. Então, os parlamentares, o próprio governo federal, de vários governos, trabalharam e foram criando órgãos de controle. Órgão de controle para cá, que era exatamente para brecar, para segurar. A hora que o país começou a retomar o processo de crescimento, as amarras de controle eram tamanhas que interrompiam o processo de crescimento. Era para ter crescido mais esse período do governo Lula, se não fossem essas amarras. Então, para licenciar uma obra que eventualmente tem uma interferência ambiental, meu Deus do céu, por exemplo, é correto a proteção ambiental, é correto o debate de sustentabilidade. A sustentabilidade tem que combinar fatores. Os fatores ecológico, ambientalmente falando, social e econômico. É preciso ter um equilíbrio desse processo que, infelizmente, às vezes falta. Então, se vai ter um impacto ambiental, é preciso fazer compensação. Agora, muitas vezes você faz uma obra que a própria obra significa uma correção ambiental do tempo, por exemplo, um programa de drenagem. Nós estamos eliminando um problema ambiental e mesmo assim você é penalizado para fazer compensação. Então tem uma inversão de valores muitas vezes. Ou a própria usina, que o próprio Tarcísio fala que aguarda a liberação da CETESB há muito tempo. Exatamente. A própria usina é um outro exemplo. Você vai tirar um problema de impacto ambiental que está acontecendo, porque você coletar lixo e botar num aterro, aquilo seguramente produz um impacto ambiental. Né? Se você tem um sistema mais eficiente do ponto de vista ecológico e você levar anos para licenciar esse investimento, é um absurdo, mas acontece. Enfim, você tem um conjunto aí de questões colocadas, desafios do parlamento brasileiro, que aliás nós estamos com o parlamento talvez o mais atrasado e mais conservador e o pior parlamento do processo talvez de todo o período democrático brasileiro. Talvez nós tenhamos o pior parlamento atual. Enfim. Agora, prefeito, um outro ponto também, muita gente já colocou, principalmente os candidatos da oposição em debate nesse período eleitoral, é a questão do Museu do Trabalhador, Museu do Trabalho.
a oposição falar, o Museu do Lula foi feito só para dar visibilidade à história do Lula, à trajetória do Lula. Como é que o senhor vê isso? E principalmente... Isso é de uma imbecilidade sem precedente. Primeiro que não é Museu do Lula, é Museu do Trabalho e do Trabalhador. Vai se tratar dos ofícios, das profissões, preservar a memória. Um povo sem memória é um povo ignorante. Então, o museu é para ser e será uma referência nacional e internacional. Nós não temos nenhum similar no Brasil nem na América Latina. Será um museu de referência internacional e não é o Museu do Lula. Agora, qualquer estudioso, qualquer pessoa com mínima inteligência sabe que para falar de tema trabalho e trabalhador, seguramente passará pela história do Lula. E nós devíamos ter muito orgulho disso. Então, o que demonstra quem fala isso, ou não sabe nada, ou é má fé, né? Ou são ignorantes, tamanha ignorância, que sequer merece atenção e comentário. E tem um outro ponto também importante nesse aspecto. E tem uma outra coisa que eu quero acrescentar, e demonstra o total despreparo, inclusive para disputar para ser prefeito. Se tivesse uma prova para eliminar, seria eliminado, não podia nem sequer disputar, porque vai demonstrar ignorância não sei aonde. Porque é o seguinte... O recurso. O recurso, ele é um misto de federal com municipal. O municipal tem contrapartida de 10%. Muitos falam assim, por que não investiu isso na saúde, na educação, não sei o quê? Porque não teria vindo um único centavo para a cidade se eu não invisto nesse segmento, porque é recurso carimbado para a cultura. É carimbado, não pode ser investido em nenhuma É uma outra parceria área. com o Ministério da Cultura, que enalteceu o nosso projeto como um projeto referência nacional. Portanto, nos estimulou para fazer. Agora, quem fala que vai fazer uma fábrica da Isso, cultura, uma fábrica de cultura, ponto de cultura, ou então uma restaurante fábrica de popular. cultura, o outro restaurante Bom Prato, pelo amor de Deus, santa ignorância. O convênio vincula, o recurso é federal, como é que vai fazer um programa estadual? Ou seja, esses meninos não estão preparados para ser sequer candidato a prefeitos. O Tarcísio, eu posso dizer, Leandro, eu estou fazendo um alerta na cidade. Assim, eu quero alertar a cidade. Eu tenho até obrigação de fazer isso. Na experiência de prefeito de 8 anos e com a boa aprovação e avaliação do nosso povo, eu estou fazendo um alerta, olha, cuidado, porque eu estou apresentando um candidato que eu, sem ele saber, eu testei. Botei desafio ao longo do caminho, ver se o bicho passava no desafio, para apresentar para a população. Eu garanto, o Tarcísio tem experiência porque aprendeu comigo fazendo em 8 anos. E está preparado para dar sequência. Por que a escolha do Sequência Tarcísio, natural. prefeito? Porque foi o que demonstrou o melhor preparo. Eu testei outros. Testei mais de um. Mas o Tarcísio que demonstrou melhor capacidade e competência para dar sequência natural que eu estou fazendo. Os adversários, eu tenho dito, têm experiência de parlamento. Foram vereadores logo novinhos, deputados. Aliás, há 2 anos atrás, foi pedir o voto do povo para ser deputado. Então, que continue deputado. Deixa quem sabe cuidar da cidade. E prefeito, pegando já esse gancho então do senhor, as últimas pesquisas, ou as pesquisas mais recentes, mostram uma polarização dos 2 nomes da oposição, Alex e Orlando, e um crescimento, ainda não na velocidade que se imagina, do candidato Tarcísio Século. O senhor passou por um movimento muito parecido em 2008. Em 2008 o senhor começou as pesquisas 2%, 3%, 4%. Muita gente falava o Marinho não vai. Por muito pouco o senhor naquela ocasião não ganhou ainda no primeiro turno. Chegou a 48,2%, 48 alguma coisa, 3%. Quase foi para o segundo turno, exatamente. O senhor acredita que o Tarcísio estará no segundo turno com quem? Se tiver segundo turno, não importa com quem. Porque o time quer ser campeão não escolhe adversário.
O Tarcísio, por que eu digo que estiver segundo turno? Se a campanha conseguir chegar, campanha eleitoral é como onda do mar. Se você consegue criar uma onda. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque esta campanha nós vamos produzir exatamente o que aconteceu em 2008, como você recordou aqui. O Tarcísio está mais ou menos no mesmo patamar que eu estava em 2008. E nós conseguimos criar uma onda que quase me elegeu no primeiro turno. Faltou 1,7. Se o Tarcísio chegar no dia 2 de outubro com esta onda gigante, ele pode ganhar as eleições no primeiro turno. Por que eu digo isso? Baseado no quê? Baseado na experiência de candidatura de 2 vezes vitoriosa e com base nos índices de aprovação de meu governo. Muita gente está ainda dizendo intenção de voto nos meus adversários, achando que eles podem ser meu candidato, porque o voto é um negócio esquisito, viu, Leandro? A razão da decisão do voto, enfim. E eu tenho certeza que a nossa campanha ela será vitoriosa no primeiro e no segundo turno, ou no primeiro liquidando a fatura. Quem vai ser o adversário, se é o Orlando ou o Alex, não sei. Não sei. Eles vão ter que se esbofetear lá, se tiver segundo turno, quem vai ser um dos dois. Estou pouco interessado em quem vai ser um dos dois, mas estou seguro que o Tarcísio será o próximo prefeito da cidade. Aliás, o alerta que eu faço é o seguinte: os meninos não têm experiência de gestão, mas nem de supermercado, porque quem faz são os irmãos. Então, o Tarcísio tem experiência de gestão. Seria uma aposta no escuro. E tenho certeza que o povo de São Bernardo do Campo é inteligente o suficiente para não fazer uma aposta no escuro. E já que avalia meu governo como um bom governo, me avalia que eu sou um bom prefeito, a continuidade natural é Tarcísio século XIII. E prefeito, e o desafio torna-se ainda maior? Porque a gente falava de 2008, mas em 2008 o senhor era o candidato da mudança, queria romper com a política que estava até então nas últimas décadas da cidade, só que eram 90 dias de campanha, uma campanha com mais ferramentas de comunicação, mais canais de se chegar até o eleitor. Agora não, campanha bem mais curta, 45 dias, praticamente não pode utilizar nenhum canal, nenhum meio. A gente fala que a campanha é dos S's, né? É sola, é saliva, é suor e sorte também. É. Isso dificulta ampliar a visibilidade de um candidato que concorre pela primeira vez como Tarcísio? A força do governo é muito grande. A força da nossa militância é muito grande e vai fazer a grande diferença. E mais, o povo, em 2008, queria mudança. Então, estava buscando quem era o candidato à mudança e quem era o melhor candidato à mudança. E eu revelei ser o melhor candidato da mudança e ganhei as eleições. Primeiro mandato. O povo gostou da experiência e me reelegeu. O povo está dizendo hoje que gostou da experiência do meu governo e vai querer saber quem é o meu candidato. E o meu candidato chama-se Tarcísio século número 13. Não é Alex, não é Orlando, não é Aldo, não é Joaquim, Manuel. É Tarcísio século número 13. E o senhor tem enfatizado muito a questão do 13, prefeito? E acho que já é uma resposta, mas quero ouvir do senhor em relação àquelas perguntas. Olha, estão escondendo a estrela do PT, estão escondendo o número, tem campanha que não fala 13, vote no fulano de tal, aperte 1 e aperte o 3, mas não fala 13. Como é que o senhor vê isso? Veja, eu vejo com tranquilidade isso, porque há todo um nervosismo nacional, mas eu chamo a atenção de onde falo, de conversas, reuniões, nós não vamos escolher dirigente de partido, nós vamos escolher dirigente da cidade. Eu sou do PT, eu nunca escondi para ninguém, o povo sabe que eu sou do PT. Agora, eu dirijo a cidade para o PT ou dirijo a cidade para o povo da cidade, para independente de colação partidária? Assim o Tarcísio. O Tarcísio é do PT, claro que é do PT. Mas a candidatura dele não é do PT. A candidatura dele é de 12 partidos. O PT é um, entre 12 partidos. E para ser candidato tem que estar afiliado a algum partido, essa é a regra.
Agora, ao escolher, você não está escolhendo alguém para dirigir partido A, B ou C, você está escolhendo um dirigente para a cidade para 4 anos. E 4 anos é muito importante na vida de uma cidade. Aposta no escuro é muito complicado. Veja, há 8 anos atrás, aqui em Santo André, aposta no escuro. Não é? Veja, Diadema, aposta no escuro. Elegeu um juvenil lá e o povo está... Agora, hoje o povo vem para São Bernardo, vem para a UPA da Pauliceia, vem para o nosso pronto-socorro, buscar, porque lá a UPA fecha às 7 da noite. UPA é Unidade de Pronto Atendimento 24 horas. Tá certo? Então, o voto é muito importante, você votar. E se você acha que um governo está indo bem, você tem que buscar quem dá sequência a esse governo. Não quem diz que vai mudar. Vai buscar outro modelo. Que modelo? O modelo que já governou antes de mim. Porque os dois fazem parte do mesmo modelo. É da mesma turma. Né? É da mesma turma do governador do estado, Geraldo Alckmin. Então, se acha que eu estou governando bem, busque votar no meu candidato para dar sequência que eu estou fazendo. Que, aliás, ele ajudou eu fazer nesses 8 anos, ajudou a conceber o que eu estou fazendo e ajudou a implantar o que eu estou fazendo, coordenou várias áreas para mim, dos testes que eu fazia com ele, sem ele saber, Passou em todos. para prepará-lo para esse momento, está preparado para dar sequência com tranquilidade. E prefeito, muita gente aqui, aliás, quero agradecer a todos que estão interagindo aqui conosco, e a assessoria aqui, o Raimundo presente, pessoal, depois tenho certeza vai responder e vai pontuar aqui, mas tem alguns que chamam a atenção, por exemplo, o vereador Peri Cartola está aqui na nossa audiência, Peri Cartola é do PSDB e participa toda vez também, quando veio o Tarcísio, quando veio o Alex, quando veio o Orlando, Peri é apoiador do Orlando Morando, e faz a pergunta relembrando 2008, prefeito. Pergunta o seguinte: qual a importância do Alex na sua eleição de 2008? Ele foi um parceiro leal? Claro, tentando colocar a imagem de PPS e PT como aliados. Existe realmente essa aliança? Ou houve essa aliança? E até que ponto ela durou, prefeito? A aliança eleitoral acontece. O Orlando torceu para mim em 2012 contra o Alex. Ué, deixou claro. Orlando torceu para mim contra o Alex. Veio se oferecer para me apoiar. Só que eu não quis discutir o tamanho do cheque. Né? Tá certo? Então, essas coisas na hora eleitoral, momento eleitoral. O Alex tem o posicionamento dele, o Orlando tem o posicionamento dele, são adversários hoje. Né? O que o Peri tenta é ver se, perguntar se o Alex é aliado, não é aliado. Não é aliado. Ele foi aliado. Né? Mas eu não entro nessa briga deles, tal. Mando um abraço para o Peri. O Peri é adversário, ferrenho ali, às vezes inconsequente, né? Mas faz parte do processo. Eu não reclamo das inconsequências dos meus adversários, eles são inconsequentes, mas tudo faz parte do processo, né? O que é importante mesmo é o eleitor e a eleitora saber avaliar o desejo para a cidade, o sonho para a cidade, e se a gente cuida bem da cidade. Se ajuda bem da cidade, me ajude a continuar a cuidar bem. E ajudar a cuidar bem as eleições agora é Tarcísio 13. Camila Broio, Tarcísio Século é o único candidato capaz de dar continuidade ao avanço da cidade. Diga não ao retrocesso. Ana Paula Marinho, melhor prefeito Luiz Marinho. Regina Zanck, o Tarcísio vai continuar a transformação. Paulo César Santos, Marinho, melhor prefeito que São Bernardo já teve. Cal Belmonte, nossa campanha já é vitoriosa. Tarcísio para seguir avançando. Carlos Souza também enaltecendo aqui o trabalho do prefeito Luiz Marinho. E quero chamar a atenção, prefeito, ao comentário do Eduardo Casonato. O Eduardo Casonato é candidato a vereador em São Caetano e acompanhou por muito tempo o prefeito Paulo Pinheiro no consórcio intermunicipal, dizendo o seguinte, ó: tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Luiz Marinho no consórcio. Na minha opinião, um estadista. Transmito um abraço a ele, Leandro. Comentário do Casonato, prefeito. Muito obrigado aos comentários. De fato, quero aqui agradecer a audiência, ao pessoal que está aí acompanhando essa hora, deixar o meu abraço. E, acima de tudo, dizer o seguinte:
essa coisa do tamanho do cheque é pura brincadeira, viu, Orlando? Não vai se chatear com isso, não. É brincadeira. Mas, de fato, que o Orlando torceu para derrotar o Alex, torceu. Porque eu não sei qual a briga entre o Alex e o Orlando, que, assim, os dois desejam ser prefeito de São Bernardo, mas um não quer que o outro seja de jeito nenhum. É engraçado, não sei como que o Alckmin vai fazer esses dois trabalhar junto um dia. Que, aliás, é o desejo dele. Mas, pelo jeito, está difícil. Em todos os casos, o povo da cidade é que decide esse processo, e o povo da cidade sabe perfeitamente bem que se você... Eu costumo buscar simplificar, porque a disputa às vezes parece complexa, mas ela tem que ser simplificada. Porque você tem que observar e analisar o seguinte: tem um grupo político dirigindo a cidade. Ele está dirigindo bem? Se está dirigindo bem, busca manter. Se ele está dirigindo mal, busca mudar. Em 2008, tinha um grupo político que dirigia a cidade. Não é? E a avaliação da população é que estava dirigindo mal. E a população mudou, me elegeu para dirigir um grupo político para cuidar da cidade. Estamos cuidando 8 anos. A população me diz que eu estou cuidando bem, que esse grupo está cuidando bem da cidade. Portanto, é um jeito de governar onde você pode participar. Eu costumo dizer assim, todos que desejaram participar, puderam participar do meu governo, das plenárias, do orçamento participativo, nas 20 regiões da cidade, enfim, dos conselhos, das conferências, das sugestões, enfim. E isso fez com que nós tivéssemos a presença de obras em toda a cidade, porque cada região decidia por 3 demandas, cada ciclo, e essas 3 demandas viraram investimento, viraram assuntos importantes para a nossa cidade, de forma que nós queremos aqui deixar muito claro, que eu peço a você essa consideração. Quero agradecer aí o Casonato pelo elogio. E não é do PT e não é de São Bernardo, viu? Não é do PT, não é de São Bernardo. Se você perguntar para os prefeitos, para os próprios prefeitos de outros partidos que trabalharam comigo no consórcio esses 8 anos, você vai ter o mesmo depoimento de vários deles. Não vou citar o nome aqui dos prefeitos, até porque os meus companheiros do PT vão reclamar na sua respectiva cidade, que às vezes está disputando lá também. Enfim, então não vou aqui enaltecer nominalmente nenhum adversário dos meus companheiros do PT nas cidades vizinhas da cidade, mas da região. Mas todos eles vão dizer, vai fazer o mesmo testemunho, porque eu procurei ajudar, como presidente do consórcio, todas as cidades de forma indistinta, independente de que partido pertencia o prefeito. Então, essa é a forma de fazer. A hora de disputa é disputa, a hora de governar é de governar. E como é que pode avançar o consórcio, prefeito? Tem muitos debates, não foi diferente. Ontem a gente participou em São Caetano, teve debate de Santo André. Amanhã vai ter o debate na TV Mais do nosso amigo Carlos Carreira, envolvendo São Bernardo do Campo. E em muitas questões os candidatos falam, vamos melhorar o consórcio, esse é um tema que precisa ser discutido no consórcio. Como é que é possível avançar o consórcio, prefeito? O consórcio, eu já disse em vários momentos, creio que o consórcio é uma bela ferramenta, um belo instrumento de regionalidade. Nós somos exemplo de regionalidade para o Brasil, mas temos muito a avançar. E para avançar é preciso que as cidades, cada cidade, que a sociedade valorize a governança regional, de forma a transferir para o consórcio coisas que a cidade às vezes está tocando individualmente. Por exemplo, nós criamos o processo de formação, por exemplo, das guardas, é feito hoje tudo lá no centro de formação, localizado em São Bernardo. São Bernardo passou a permissão para o consórcio fazer a direção desse instrumento e hoje todas as cidades fazem lá. Isso diminui custo, aumenta a eficiência, melhora o relacionamento entre as várias guardas na região como um todo e melhora a eficiência para melhorar a segurança da nossa população. O desejo é que a Polícia Militar também chegue mais, que a Polícia Civil também chegue mais, que o Ministério Público, que cuida da área penal, também chegue mais, de forma a ir melhorando, que o Estado, o governo do Estado também
aproxime, chegue mais. Isso é muito complicado desse ponto de vista do Zene, mas não é difícil fazer desde que haja decisão política e vontade política. É preciso aumentar cada vez mais o orçamento do consórcio. Né? Eu consegui provocar esse debate, aumentar bastante do que era o orçamento do consórcio. Isso criou condições do consórcio implementar várias políticas até aqui, mas é preciso aumentar mais. Tem gente que acha, é muita coisa. Assim. Quem tem a visão míope de gestor, visão míope, acha que tem, né? Que é muita grana para o consórcio e não paga em dia o consórcio. Né? Quem tem consciência do valor estratégico, do que o consórcio pode agregar para todas as cidades, melhorando. Por exemplo, cada cidade tem lá ou o seu departamento, ou a sua autarquia para fazer a gestão do trânsito, gestão semafórica e tal. Eu imagino que o melhor aqui é ter uma autarquia que cuide regionalmente da gestão do trânsito semafórica. Isso vale para outras áreas também. Agora, para isso, é preciso que tenha uma solidez na decisão política, na vontade política da região como um todo. E que não possa mudar conforme muda o vento, ou conforme muda o humor do gestor de cada cidade, de que eu tive um problema, um aperto econômico e financeiro de orçamento, a primeira coisa que eu faço é deixar de pagar o consórcio, porque aí você coloca em risco uma política que tem que ser segura para o conjunto da população. E tem gestor assim. Perfeito. Viu? Por exemplo, uniforme é um problema de vários municípios, vários gestores. Poderia, nesse novo modelo jurídico do consórcio, fazer uma licitação regional para comprar uniforme? Nesse caso, poderia, mas com o comportamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, impossível. Impossível. Pioraria em relação ao que é hoje, inclusive. Porque quanto maior a licitação, mais neura dos órgãos de controle. Neura, verdadeira neura. Porque poderia, por exemplo, ser cooperativas locais para fazer. Mas Tribunal de Contas e Ministério Público sempre olha com desconfiança a economia solidária, as cooperativas e organizações sociais. Osasco tinha. Eu, quando fui ministro do Trabalho, apoiei uma experiência de formação de mão de obra para montar a cooperativa de costureiras em Osasco e fazia todo o uniforme. Resultado, o Ministério Público foi lá, encasquetou no Tribunal de Contas, fecharam, deixaram de fazer e passaram a comprar. Às vezes tem pressão das empresas. E agora, para você ter uma ideia, esse ano, São Bernardo, maior desgaste, maior chateação com o uniforme. Vários anos eu entreguei no primeiro dia de aula os uniformes e os materiais escolares. Aí o Tribunal de Contas inventa que não podia ser mais assim, que tem que ser comprado por item. Porque senão você restringe algumas empresas de participar. Mas tem empresas que não têm condições de participar de nada. As creches em construção, perdi 2 anos, atrasou 2 anos as obras, por quê? Porque o Tribunal de Contas se mete em dizer, vocês estão restringindo demais. Aí uma empresa qualquer, mequetrefe, ganha a licitação, abandona a obra, não cumpre a obra, não faz a obra, aí você tem que distratar. Distrato é um calvário fazer um distrato numa obra pública. Então, esses problemas interferem diretamente. O que vai acabar acontecendo? É o caminho que o Grana acabou de anunciar aqui. Dá um cartão lá, dá um valor de recurso lá para cada família e se vira. Vai lá e compra diretamente nas Só malharias. que isto, o que vai acontecer? O que pode acontecer? É que a tonalidade da cor do uniforme de um garoto com outro garoto seja completamente diferente. Perde o padrão. Você pode perder o padrão, pode ter uma coisa de boa qualidade, de má qualidade, enfim. É preciso trabalhar com mais boa fé e fiscalizar. Se o gestor cometeu erro, puna o erro, mas não de forma antecipada achar que vai ter erro e você ficar criando dificuldade, que você tira inclusive a capacidade do gestor de fazer o ganho na escala. Porque no privado, qual é a lógica? Quanto mais você compra, você aperta para ser o menor custo. O valor unitário cai. Você não pode fazer isso, até porque você não pode, depois de ter as ofertas, chamar o cidadão e falar, escuta, o que mais você pode oferecer de desconto aqui?
Você, envelope fechado, você pega lá o menor preço, e tem que contratar aquele. O menor preço nem sempre é o melhor preço, porque às vezes o menor preço, depois não te entrega o produto, você tem que contratar outro, tem que pagar 2 vezes, às vezes, e acaba sendo mais caro e mais desgastante. Então, é um controle burro. Prefeito, outro ponto também, antes da última pergunta, em relação a esses 8 anos, o senhor já falou do legado, já falou das conquistas, das ações. Agora, em relação à decepção, do ponto de vista até político. Não falando de todo legado, não, porque a educação, por exemplo, tem um cidadão que foi secretário de Educação 12 anos. E qual a educação que ele deixou, que eu assumi em 2009? Salas de rodízio, Leandro. 33 EMEBs com salas de rodízio. As crianças chegavam de manhã na escola, uma parte ia direto para o lado do lazer dela, porque não cabia tudo na sala de aula. Salas superlotadas, as escolas da periferia, tudo com professor substituto, não tinha professor efetivo. Nós estamos entregando até o final do ano 22.700 novas vagas. A primeira coisa foi eliminar as salas de rodízio, trabalhar com professores efetivos. E agora, né, na segunda fase, aumentar vagas de creche. Porque das 22.700, 15.000 são vagas de creche. E para o próximo período, o Tarcísio vai fazer novos CELS, que nós estamos trabalhando, a introdução dos CELS, a introdução da Feira de Literatura Infantil e Juvenil para estimular a leitura, porque a leitura ajuda muito. Os programas de parceria com, por exemplo, o Projeto Tigrinho, por exemplo, tempo de leitura, tempo de escola, contraturno escolar, a parceria de educação, cultura, educação, saúde, educação, esporte, enfim. Um conjunto de ações que leva que São Bernardo, por exemplo, não tem... Você não vai encontrar garoto em farol lavando para-brisa de carro. Se encontrar, pode perguntar. Não é de São Bernardo. Por conta do projeto. Por conta dos vários projetos que nós trabalhamos. Enfim, poderia continuar falando aqui, né, muito mais. Poderia mostrar essa revista aqui, que é uma prestação de conta de parte do que nós fizemos, senão não precisaria fazer um Aurélio, não caberia tudo aqui, mas eu quero deixar para vocês. Muito obrigado também. Isso aqui é para continuidade. Aliás, foi lançado hoje. É um programa de governo Tarcísio que nós lançamos hoje lá nos Metalúrgicos da ABC. E olha como Deus é poderoso, como Deus é Pai. Estava previsto fazer uma associação dos funcionários públicos. E acontece um acidente trágico lá, e o telhado cai na segunda-feira. Mudamos para onde? Para os Metalúrgicos do ABC. Meu abraço ao Aruca, a direção da associação. Eles têm muito a agradecer a Deus, porque no domingo houve um casamento lá, o acidente foi na segunda, nenhuma vítima, graças a Deus. Mas vai para os Metalúrgicos do ABC no dia, né, de uma casa referência da disputa, da conquista do processo democrático, enfim, meu agradecimento ao Rafael Marques, presidente do sindicato, toda a diretoria, por estar sempre nos socorrendo nessas horas difíceis. Mas aqui está o programa que o Tarcísio lançou hoje, que são os compromissos públicos do Tarcísio com o povo de São Bernardo, das bandeiras, das diretrizes, dos projetos, de continuidade do que eu fiz nesses 8 anos. Portanto, eu conto com você para que São Bernardo continue se transformando para ser aquela cidade, a cidade dos nossos sonhos. Eu tenho dito que nós podemos fazer a cidade do tamanho do sonho do povo da cidade, com muita participação. E só para pegar o gancho, prefeito, assim como a gente defende que todo mundo acompanhe, quem quiser adquirir um desse, ou quem quiser ter acesso às informações aqui, como é que pode acessar, prefeito? Como é que pode ter conhecimento ao que pensa o Tarcísio Século para São Bernardo do Campo? Você pode acessar no facebook.com/tsecoli, o blog do tarciso.com.br ou no youtube.com/tsecoli. Perfeito. Aí são as formas para você pode, se você quiser, né, acompanhar. Um caderno, você pode procurar no comitê do Tarcísio, fica ali na Américo Brasiliense, esquina com a Marechal de com a Faria Lima. A gente vai deixar o endereço aqui. Ok?
Estão ali na América Brasileira com a Faria Lima. Isso, e a produção me lembra que nós vamos também deixar aqui o endereço para todo mundo, que é uma forma que a gente tem de discutir política, olhando as propostas, olhando o dia a dia, isso que é o mais importante. E o prefeito Luiz Marinho, que aliás saiu do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, veio direto para cá nessa agenda de hoje, justamente já para aproveitar a oportunidade, falar do mandato dele, falar do dia a dia com o Tarcísio Secoli, falar do envolvimento dele nesta campanha, mas não poderia deixar de perguntar, prefeito, e já tem muita gente falando aqui, a gente está falando do futuro do Tarcísio. E o futuro do prefeito Luiz Marinho? A partir de 1º de janeiro de 2017, como será o dia a dia de Luiz Marinho? Não sei. Não sei mesmo. Além de torcedor do Santos. Aqui, o que nós vamos, missão, eleger o Tarcísio. Dia 1º de janeiro, passar a missão para ele, passar o bastão, descansar uns 2 meses pelo menos, porque ninguém é de ferro, 8 anos é puxado. Eu quando vejo a minha foto de 8 anos atrás e olho de hoje, eu envelheci um bocadinho, né? Descansar uns 2 meses pelo menos, eu e a Nilza. E depois, Deus é que vai me conduzir, como sempre foi até aqui. Peço muito a Deus que nos conduza. Eu sei que todo mundo quer, muita gente fala assim, bom, mas você não vai ser candidato a governador do estado? Eu falei, não sei. Porque Deus influencia e dirige tua vida. Porque vai lá, eu vou. Deus pode me chamar para outros planos e aí, dá certo? Olha o finado Eurico, né, nosso candidato a vereador, que todo entusiasmado, agora eu consigo, faleceu. Primeiro dia de campanha. Primeiro dia de campanha, faleceu. Hoje eu conversei com o menino que vai ser candidato no lugar dele, né, conseguiu e vai segurar a bandeira do Eurico, né, junto com a viúva do Eurico, que pediu para esse menino ser candidato, para as ideias dele estar presente, enfim. Então ninguém pode dizer, vou fazer isso. Se for vontade, tiver no destino, estarei preparado para. E se o partido quiser, os partidos quiserem, tá certo? Porque não depende só de um partido, depende, enfim, de muita gente. Em 2014, muitos partidos vieram lá pedir para eu ser candidato. Verdade. Apesar que tem um jornal marrom aí que diz que eu briguei para ser candidato e não consegui em 2014. Na verdade, eu me recusei. Eu não vou renunciar. Que, aliás, eu acho um erro. Você vai para o eleitor e pede voto para 4 anos, depois com 2 anos você quer disputar outra coisa. Não é igual tem uns camaradas aí disputando agora, né? Há 2 anos atrás pediu para ser deputado, agora quer ser prefeito. Porque seja deputado, você não foi eleito para 4 anos? Para de enganar o eleitor. Eu me recusei a renunciar ao mandato para disputar outra coisa. 2018 estarei livre, se tiver no destino, quem sabe. Depende da candidatura do Lula a presidente, a sua candidatura a governador? Não, não depende, não depende. O Lula, eu espero que o Lula seja o nosso candidato a presidente da República. Mas não depende. Depende de Deus me dê a vida e o povo desejar que assim eu seja. Bom, prefeito Luiz Marinho, mais uma vez quero agradecer aqui publicamente, abrindo espaço na agenda corrida ao longo de todo o dia, Expediente no Passo, depois do Expediente no Passo, agora à noite, diretamente do Sindicato dos Metalúrgicos, lançamento do plano de governo do seu candidato, o candidato Tarcísio Secoli, participando deste momento importante, deste momento da democracia, deste momento de um debate tão importante e também falando em primeira mão aqui você no nosso canal sobre a repercussão hoje da votação do Senado que culminou no impeachment da ex-presidente agora Dilma Rousseff. Prefeito Luiz Marinho, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por este momento de transparência e obrigado por nos privilegiar aqui com a sua entrevista. Boa noite. Boa noite, um abraço, que Deus abençoe. E se você também continue ligado e não se esqueça, respeitamos todos aqueles que não gostam de política, mas quero que saibam que serão comandados, subordinados por aqueles que gostam. Continue ligado, até a próxima.